Então, pessoal, é o seguinte, bora falar então de juros compostos, tá? Primeiramente, juros compostos ele é o juro mais utilizado na realidade, né? Não é o juro financeiro, o juro simples, como eu falei anteriormente para vocês, e sim os juros compostos. Ele é utilizado por bancos, no cartão de crédito, tá? Toda negociação financeira utiliza o juro composto. O que é um juro composto? O juro composto ele é um juro que nós podemos dizer que ele é exponencial, ou seja, ele tem um crescimento mais rápido em relação ao juro simples, tá? Então a gente pode ver aqui pelo gráfico, vocês podem ver pelo gráfico, eu tenho aqui uma relação entre o tempo e o montante, tá? E a gente percebe que enquanto o tempo ele cresce devagar, o montante ele cresce mais rápido. Isso demonstra que é uma relação exponencial, tá bom? Então, a equação geral matemática dos juros compostos, ele é dado por essa relação aqui, em que ele diz que o montante ele é igual ao capital multiplicado por 1 mais I elevado a N, onde nós já sabemos, né, que o N é o montante, o C é o capital, o I é a taxa e o N é o nosso tempo. E nós sabemos também que montante é a soma de quem? Do capital com os juros, certo? Então nós temos aqui nessa relação duas formazinhas de calcular o montante. Uma utilizando a expressão de juros compostos e a outra utilizando aquela fórmula simples, tá? Professor, mas essa fórmula só serve para calcular o montante? Não. Ela serve para calcular o capital, a taxa ou o tempo. Claro que se você pegar um livro, você vai perceber que tem autores que colocam umas 5 fórmulas. E não precisa nada disso. Você só precisa saber que o montante é o produto de quem? Do capital multiplicado por 1 mais I elevado a N. Simples, tá? Professor, aqui tem aquela relação de taxa equivalente, como tem lá em juros simples? Sim, só que essa taxa equivalente aqui, ela é diferente lá do juros simples. Então, quando eu tenho intenção de converter as taxas, tá? Cada juro utiliza uma taxa diferente, então não é a mesma taxa utilizada lá em juros simples. Isso eu vou mostrar mais na frente para vocês, vou dar uma dica facílima para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando eu quero calcular o montante, eu utilizo essa relação. Professor, eu quero calcular agora o capital. Como é que fica o capital? Olha, é só olhar para cá, ó. Isola o capital. Então, o que vai ser o capital? O capital vai ser quem? Vai ser a razão entre o montante dividido por 1 mais I elevado a N. Olha só. Com certeza os outros autores colocam essa expressão. Professor, mas eu preciso decorar essa expressão? Não, não é decorar. Tu precisa lembrar somente dessa aqui. E essa aqui você desenvolve automaticamente. Tá certo? Para determinar agora quem, professor? Bora lá. Para determinar. Agora eu quero determinar a taxa, que é o nosso I. Como é que eu vou fazer então? Olhando para cá, ó. Se nós pegarmos aqui 1 mais I elevado a N, você vai perceber que 1 mais I elevado a N vai ser quem? O montante dividido pelo capital, ó. Ora, mas eu quero é I. Como é que eu faço para esse N sumir daqui? Eu coloco na raiz, né? Ou seja, vai ser raiz enésima de N sobre C. Ou seja, quem vai ser I? Raiz enésima de N sobre C menos 1. Olha só. Essa é a formulazinha para determinar a taxa. Tá bom? E para determinar o tempo, só um minutinho, para determinar o tempo agora, para determinar o tempo agora, que é o nosso N, basta você botar isso aqui, ó, N vai ser o que? Log de N sobre C, dividido por log de 1 mais I. Então vejam só, esta relação, ela serve para calcular o montante, o capital, a taxa e o tempo, tá?
Então é bem simples. Então, na realidade, o que você tem que saber? A priori que o juros compostos é uma relação exponencial que cresce rapidamente e que ele é determinado por essa expressão aqui, do m igual a c vezes 1 mais i elevado a n. Tá bom, turminha? Então tá. Depois eu vou fazer mais um vídeo com exemplo. E aí eu vou estar explicando para vocês 2 exemplos. Vou estar respondendo aqui como a gente faz em sala de aula, tá certo? E aí sim a gente parte para vocês, para a prática. A foto. Começou. Então, turma, voltando aqui, ó, presta atenção, olha um exemplo já de juros compostos. Olha o que ele diz aqui, ó. Uma pessoa tomou emprestado R$1.000. Há uma taxa de juros compostos de 4% ao mês, para pagar após 2 meses. Percebam aqui, ó, que a taxa está na mesma unidade do tempo. Então aqui não tem que fazer transformação alguma, tá certo? Determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Então veja só. Vamos lá, bora para a resolução. Quais são os dados que nós temos? Ele primeiro, ele pediu R$1.000. Isso aí é o capital, né? O capital tá aqui, ó, R$1.000. Há uma taxa de juros, que é o nosso I, de 4% ao mês. 4%, lembrando, tá? Isso tem que dividir por 100. Isso aqui vai dar 0,04. E o tempo é de 2 meses. Ele quer exatamente saber o quê? Ele quer o montante. Ele quer saber determine o valor a ser pago pelo empréstimo. Veja só. Ele pediu 1.000, só que quando ele vai pagar o quê? O montante. Ele vai pagar o valor que ele pediu emprestado, mais os juros, ou seja, ele quer o montante. Então vamos lá. Pela nossa relaçãozinha lá, nós sabemos que montante é o quê? O capital multiplicado. O montante é o capital multiplicado por 1 mais i elevado a n. Logo, o montante vai ser igual. O capital é de R$1.000. 1 mais, quem é o nosso I? 0,04. Está aqui, ó, 0,04. É elevado a quanto? A 2, que é o tempo do empréstimo, 2 meses. Então aqui vai ficar aqui, o montante vai ser 1.000. Preste atenção aqui, ó. Primeiramente você vai resolver isso aqui, ó. Tu tens uma soma, né? Elevado a uma potência. Então primeiro você vai somar. 1 mais 0,04 vai dar 1,04. Elevado a quanto? A 2. Isso aqui é uma potência, tá? Pelo amor de Deus. O professor está dando vontade de multiplicar 1,04 vezes 2. Não é isso. Não se faz isso. Na realidade, você vai fazer 1,04 vezes 1,04. Então vai ficar 1.000 vezes 1,08. Ó, eu estou utilizando aqui 4 casas decimais. Então, se nós multiplicarmos 1.000 vezes isso aqui, o montante vai ser de R$1.081,60. Tá? Professor, como é que o senhor faz essa conta rapidinho? É só de logo com a vírgula 3 casas para a direita, porque está multiplicando por 1.000, ó. Então, a vírgula estava aqui, veio para depois do 1. O montante vai ser de R$1.081,60. Professor, quanto é que ele vai pagar só de juros? Porque aqui é um montante, só de juros vai pagar quanto? R$81,60. Porque 1.000 foi o que ele pediu emprestado e o juro de R$81,60. Tá bom? Esse é o exemplo 1, turminha. Depois eu venho com o exemplo 2 para vocês, tá certo? Isso aqui mudou demais, eu não vou comprar nem essa cama não. Poxa. Pessoal, vamos lá? Uhum. Então, pessoal, presta atenção aqui, ó. Esse aqui é um dos exemplos mais complexos que pode surgir de juros compostos, quando ele pede para calcular o tempo. Por quê, professor? Porque envolve logaritmo, que é um assunto que vocês estudaram lá no ensino médio, no primeiro ano. Então, presta atenção aqui. A questão diz assim: em que prazo uma aplicação de R$125.480, a taxa de 3,75% ao mês, gera um resgate de R$202.497,60. O que ele está querendo? Ele está querendo saber qual é o tempo que esse valor aqui deve permanecer depositado a uma taxa de 3,75%.
para gerar isso aqui de montante. Então veja só, ele me deu o capital, me deu a taxa, me deu o montante, ele quer o tempo. Claro que se a minha taxa está em meses, então esse tempo que nós vamos determinar aqui é em meses. É óbvio, né? Tem que ser em meses. Então nós já vimos lá pela relação que o tempo vai ser quem? Vai ser o logaritmo do montante dividido pelo capital, dividido pelo logaritmo de 1 mais i. Então o que eu achei melhor? Preste atenção aqui que eu fiz, ó. Substituir o montante, R$ 202.497,60, dividir por 125.480, que deu esse valor bem aqui, ó, 1,61. 1 mais i, 1 mais a taxa. Então, 3,75% dividido por 100 dá 0,0375, que somado com 1, eu considerei no caso 2 casas decimais, certo? Então daqui o que eu fiz? Eu calculei o logaritmo desse valor e dividi pelo logaritmo desse valor. Professor, logaritmo, como é que eu faço? Aí você tem que pegar uma calculadora científica ou sua calculadora HP. Então vou mostrar aqui para vocês rapidamente aqui como calcular o logaritmo de um valor. Então preste atenção, ó. Eu estou botando aqui na minha calculadora científica, né, que tem várias funções. Então primeiramente eu vou botar aquele valor 1,61. E bem aqui eu tenho um log na base 10. Então se eu apertar aqui na tecla log, ó, 0,206. Só que como eu estou considerando 3 casas decimais, eu vou fazer o arredondamento, porque como a quarta casa é 8, eu estou arredondando para 7. Então 0,207. A mesma coisa eu vou fazer com o outro, ó. Eu quero o logaritmo de 1,03. Então primeiramente eu vou botar 1,03, ó, e depois apertar a tecla do log. Ele vai dizer que é 0,012. Eu arredondei para 0,13. Quando eu divido 0,17 por 0,13, ele está me dando 15,9. Professor, mas existe 15,9 meses? Não. A gente faz uma aproximação de 15,9, a gente arredonda para quanto? Para 16 meses. Ou seja, para esse capital gerar este montante sobre essa taxa, eu preciso desse capital estar investido por 16 meses para que eu tenha esse montante, tá certo? Então esse aqui é um dos problemas mais complexos, é quando ele pede o tempo. O professor vai cair na prova? Com certeza vai cair, tá bom? Então pessoal, como eu falei anteriormente, em relação às taxas equivalentes, a taxa equivalente de juros simples ela é diferente da taxa equivalente a juros compostos. Como assim, professor? Toda vez que eu tiver interesse em converter uma taxa para outra em juros compostos, eu tenho que utilizar essa relação minha aqui, ó. I é Q de equivalente, ou seja, a taxa equivalente vai ser quem? Vai ser 1 mais I elevado a P sobre A menos 1. Então, a grande dificuldade aqui está nesse P sobre A. O P é a taxa pedida e o A é a taxa apresentada. Professor, mas isso causa uma confusão. Como é que eu vou saber que é a taxa pedida, que é a taxa apresentada? Pois é, essa é que é a grande dificuldade. Mas aí eu desenvolvi uma dica para que você entenda quando é que vai ser o P sobre A. Porque a grande dúvida fica exatamente nesse P sobre A. Então veja só, eu coloquei aqui a unidade de tempo do menor para o maior, dias, meses e anos. Então veja só, quando eu quero converter dias e meses, é 30 sobre 1. Então o P quem é? 30 e o 1 é o A. Quando eu quero converter mês e ano, é 12 sobre 1. Professor, não é mesmo 12? Sim, mas eu boto sobre 1 para que você entenda que o A é 1 e o P é 12. Então quando eu converto do menor para o maior, sempre vai ser só a unidade. Dias, meses. Um mês tem quantos dias? 30. Então 30 sobre 1. Um ano tem quantos meses? 12. Então 12 sobre 1.
Quando eu faço o processo inverso, voltando, é o contrário. De mês para ano é 12 sobre 1, de ano para mês é o inverso, é 1 sobre 12. De mês para dia, 1 sobre 30. Então veja só, quando eu vou do menor para o maior, 30, 12. Quando eu venho fazendo o contrário, é o inverso, é 1 sobre 12, 1 sobre 30. Essa dica aqui fica facinho, o P sobre A. Veja só aqui, converta 24% ao ano para ao mês. Ele quer uma taxa que está ao ano para nós convertermos ao mês. Olha só como é que nós vamos resolver essa questão bem aqui. Ó. Então a taxa equivalente vai ser quem? Vai ser 1 mais I. Quem é o I? 24%. 24% é 0,24. Quem vai ser o nosso P sobre A? Está aqui, ó. De ano para mês, quando eu venho do maior para o menor, é 1 sobre 12, ó. Olha só. Porque eu estou convertendo de uma unidade maior para uma unidade menor. Então vai ser 1 sobre 12. O P vai ser 1 e o A vai ser 12. Menos 1. Aí aqui não. Aqui acaba a parte. Sabe por quê, professor? Porque primeiramente a gente vai resolver aquela operação. Não tem mais nada ali. Então aqui comigo, ó. Esse 1,24 elevado a 0,083, você também tem que utilizar a calculadora científica. Veja só. Bora fazer um teste aqui rapidamente. Preste atenção. Aqui no meu celular, eu tenho essa tecla aqui, ó, x elevado a y, tá? Na de você deve ter também. Então, bora fazer um teste primeiro. Se eu colocar o 2, apertar ele e colocar 3, vai dar 8. Veja só o que eu fiz, ó. Eu apertei no 2, depois apertei na tecla x elevado a y, depois botei o 3 e deu igual a quanto? 8. Claro, porque 2 elevado a 3 é 8. Então, a gente pode fazer isso, ó. 1,24, aperto a tecla x elevado a y e boto lá 0,083. Isso vai dar esse valor bem aqui, ó. Esse valor menos 1, se nós subtrairmos menos 1, vai dar isso aqui, ó. A taxa vai corresponder a 0,018 ao mês. Isso aqui, se nós botarmos em termos de porcentagem, vai dar 1,8% ao mês. Veja só, eu converti uma taxa a juros compostos que está em ano para mês. Ou seja, 24% ao ano corresponde a 1,8% ao mês. Isso em juros compostos. Tá bom, turminha? Então a dúvida maior é aqui, ó. Mas você tem que utilizar a calculadora. O professor tem como fazer de outra forma isso aqui? Não. Por isso que no dia da prova você precisa de uma calculadora científica. Ou uma calculadora HP, no mínimo, tá certo? Porque você não consegue fazer se não for por uma calculadora científica, tá certo? Aquela calculadora simples, ela não faz essa operação aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, agora é com vocês. Vamos treinar, vou mandar exercício, tá certo? Vou mandar o TDE. Lembrando que agora o TDE vai ser entregue na própria ferramenta do Class, tá? Você vai postar lá o TDE. E assim, até então, enquanto isso não for resolvido, a gente vai fazer tudo pelo Class. Aula, videoaula, vou mandar material de apoio para vocês, vou mandar lista de exercícios, vou mandar o TDE, tá? E eu vou estar dando todo o suporte para vocês. Fiquem à vontade, qualquer dúvida, pergunte lá no Class, eu vou responder. Não precisa mandar e-mail, tá? Tudo lá pelo Class a gente consegue interagir, a gente consegue trocar umas ideias, tá certo? Bons estudos, tá? Fiquem em casa, tá bom? E até mais.